Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à sessão 2 das Ciências Biológicas da RAIC e RAIDTech 2020 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Daniela Cosentino Gomes e, junto com o professor Davi Malvá, estamos coordenando essas 3 sessões das Ciências Biológicas. É importante ressaltar, que essa edição da RAIC ainda corresponde ao interstício 2019-2020, devido aos atrasos impostos pelas condições sanitárias que ainda estamos vivendo. E a gente sabe, que nós tivemos que adotar esse modelo virtual, é um modelo novo. A gente sabe que isso limita muito as possibilidades de trocas científicas entre alunos e avaliadores, mas é preciso nos adaptarmos a essas novas circunstâncias. Eu gostaria de ressaltar também o modelo de avaliação que foi adotado. Então, os alunos vão ter, em média, 3 minutos de apresentação e, no final, o avaliador poderá fazer as perguntas no chat do YouTube e os alunos também terão esse mesmo tempo para responder, enquanto o outro aluno está apresentando. E é importante ficarem atentos, ambos ficarem atentos para o final dessas apresentações, para que não congestione ali o chat do YouTube na próxima apresentação. Obrigada por todos, pela presença de todos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Davi. E antes de iniciarmos nossa sessão, vamos apresentar os integrantes da comissão organizadora da RAIC 2020 e os avaliadores que compõem esta sessão. Começando pelo excelentíssimo reitor, o professor Dr. Roberto Rodrigues, a excelentíssima pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora doutora Lúcia Helena dos Anjos, e pelo excelentíssimo pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, o professor Dr. João Márcio Pereira. Como coordenador de pesquisa, o professor Dr. Leandro de Oliveira. Como coordenador institucional do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, o professor Dr. Glauco Favila. E como coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, a professora doutora Yara Cid. A coordenação geral da RAIC 2020 é composta pelo professor Dr. Glauco Favila, pelas professoras doutora Juliana Paz e professora doutora Marisa Mendes, e pela pós-doutoranda doutora Renata Nazaré Vilas Boas. A professora doutora Yara Cid é a coordenadora geral da RAIDTech 2020. Como ressaltado anteriormente, a área das ciências biológicas é coordenada pela professora doutora Daniela Gomes e por mim, professor Davi Malvar. E, por fim, destacamos a importante participação dos alunos de graduação Natália Gomes, da Engenharia Química, e Jorge de Oliveira, da Engenharia Florestal, que foram fundamentais para as edições e uploads dos vídeos das sessões das ciências biológicas, além de nos auxiliarem em outras demandas. Gostaríamos de agradecer também aos avaliadores da sessão 2, a doutora Raquel de Souza, o professor João Alfredo de Moraes, que é o nosso avaliador externo da UFRJ, o professor Ricardo Tsunome, a professora Sharon Santos de Lima, o professor André Luiz Vieira, a professora Lúcia Helena da Silva, a professora Mariana Martins, também avaliadora externa, ela é professora da UF, e a professora Alba Cenélia da Silva, por terem dedicado parte do seu tempo para avaliar os resumos e as apresentações dos nossos alunos. Olá para todos, eu me chamo Yara Magela e vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado A Tribo Pauline Sapindaci do Parque Natural Municipal do Curió e entorno, Paracambi, Rio de Janeiro. Pauline é monofilética, é a tribo com maior destaque e diversidade na família Sapindaci, constituindo 1/4 das espécies. É composta por 6 gêneros e 470 espécies neotropicais. No Brasil ocorrem 5 gêneros e 258 espécies, e para o estado do Rio de Janeiro, 5 gêneros e 77 espécies no domínio Mata Atlântica, que é um dos biomas mais devastados e antropizados.
As paulíneas são trepadeiras, reconhecidas pelas suas folhas alternas, compostas, presença de estípulas, inflorescências com um par de gavinhas, flores díclinas zigomorfas, exceto no gênero Tinouia, que tem simetria actinomorfa. Os frutos são cápsulas septífragas e esquizocarpos com 3 mericarpos samaroides. Portanto, o objetivo deste trabalho foi elaborar a flora da tribo Pauline do Parque Natural Municipal do Curió, PNMC, e seu entorno. O PNMC está localizado no município de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, representa uma unidade de conservação rica em espécies e com elevado endemismo. Bom, foram realizadas excursões entre março de 2018 a fevereiro de 2021. Os exemplares coletados foram herborizados e incorporados ao herbário RBR da UFRJ. As espécies foram identificadas através de consulta à bibliografia especializada, de comparação com essicatas da coleção RBR, além de análise em estereomicroscópio. Bom, até o momento foram registradas 17 espécies, subordinadas em 4 gêneros. Serjânia foi o gênero que apresentou o maior número de espécies. Destaque para a Serjânia tenuis, uma espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro, que se encontra ameaçada e com status vulnerável. O gênero Paulínia apresentou 6 espécies. Destaque para a Paulínia marginata, uma espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, também ameaçada e com status em perigo. Já os gêneros Tinouia e Urvilea apresentaram uma espécie cada. Já as mais frequentes no PNMC foram as espécies Paulínia melifolia, Serjânia caracassana e Serjânia corrugata. Ao compararmos o número de espécies de Paulínia em trabalhos anteriores, nota-se que no PNMC esse número é maior, indicando que a tribo está bem representada no parque e no seu entorno. Sendo assim, os dados aqui obtidos servirão de base para futuras pesquisas, além de contribuir com projetos de manejo e conservação da Mata Atlântica. Sugere-se a continuidade deste estudo, visando obter novas coletas, além de incrementar a flora da tribo para o estado. Bom, aqui estão as referências. Bom, aqui deixo os meus agradecimentos a todos que colaboraram. Obrigada. Boa tarde, sou a aluna Emanuele Barbosa Sacramento, graduanda do curso de Farmácia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vou apresentar o projeto de pesquisa sob orientação do docente Davi do Carmo Malvá, com o título Avaliação do efeito antinociceptivo, anti-inflamatório e antiartrite do extrato aquoso das folhas Cecropololeuca urticaceae em camundongos. A espécie Cecropololeuca é utilizada popularmente no Brasil para tratamento da asma, febre e inflamação. Sendo assim, o estudo visou avaliar se o extrato produz efeito analgésico por ação central ou periférico, se compromete a coordenação motora, se o extrato inibe a migração leucocitária indicando efeito anti-inflamatório e também a investigação do efeito do extrato se inibe os sinais inflamatórios na artrite experimental induzida por zimosam. E a hipótese é o extrato aquoso das folhas Cecropololeuca produz efeito analgésico, anti-inflamatório e antiartrite. Foram utilizados camundongos suís machos, foi avaliado através dos testes de contorção abdominal, placa quente e rota-rod o efeito antinociceptivo. Já o efeito anti-inflamatório foi avaliado através dos testes de pleuresia induzida por carragenina e artrite induzida por zimosam. Os animais foram tratados por via oral com veículo água, extrato aquoso Cecropololeuca ou controle positivo 1 hora antes da administração dos estímulos inflamatórios, que são ácido acético, carragenina e zimosam. O gráfico A demonstra o efeito do extrato aquoso Cecropololeuca sobre o número de contorções abdominais induzidas por ácido acético 1,2%. O extrato reduziu de forma dose-dependente o número de contorções abdominais quando comparado com o grupo tratado com veículo. Isso sugere que o extrato aquoso Cecropololeuca produz efeito antinociceptivo. Já no gráfico B, demonstra o tempo de latência em camundongos no teste da placa quente, e nesse teste o extrato não alterou o tempo de latência dos camundongos sobre a placa quente em todos os tempos avaliados quando comparado ao grupo veículo. Dessa maneira, sugere que o efeito antinociceptivo do extrato não envolve mecanismos centrais. Nesse gráfico, demonstramos o efeito do extrato aquoso Cecropololeuca sobre o número de leucócitos que migraram para a cavidade pleural, e nesse teste a maior dose do extrato reduziu significativamente o número de leucócitos que migraram para a cavidade torácica, alcançando um percentual de inibição quando comparados ao veículo. Nesses gráficos, demonstramos o efeito do extrato sobre a hipernocicepção no gráfico A,
o edema no gráfico B, D e E, a migração de neutrófilos articular no gráfico C e a concentração articular de TNF-alfa no gráfico F na artrite experimental induzida por zimosam. O tratamento do extrato aquoso secrapolilíaco, na maior dose, reduziu significativamente o limiar nociceptivo mecânico, o edema e migração de neutrófilos para a cavidade articular 6 horas após a injeção intraarticular de zimosam, quando comparado ao veículo. E nesse mesmo modelo, o tratamento com extrato na maior dose reduziu tanto o edema articular quanto a concentração articular de TNF-alfa determinado por ELISA, 2 horas após a injeção intraarticular de zimosam. Nossos resultados evidenciam pela primeira vez o potencial analgésico e anti-inflamatório do tratamento oral com o extrato, inclusive em doenças inflamatórias articulares. Adicionalmente, demonstramos que parte desse efeito decorre da inibição da síntese de TNF-alfa, um dos principais mediadores inflamatórios envolvidos com a patogenia da artrite. Muito obrigada. Olá, meu nome é Adriano Prechete Lima dos Santos, sou bolsista PIBIC e o meu projeto é intitulado Influência das espécies de árvores usadas em reflorestamentos na Mata Atlântica sobre a comunidade de formigas. Precisamos destacar a importância da restauração da cobertura florestal, especialmente a escolha das espécies que vão influenciar organismos como as formigas, que são as principais predadoras da teia trófica marrom e provêm serviços ecossistêmicos. Com isso, o objetivo do projeto foi avaliar a composição das formigas da serrapilheira em uma área de reflorestamento sobre espécies diferentes utilizadas para esse fim. São aqui destacadas. As coletas foram feitas na Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu, utilizando as armadilhas de Pitfall, o extrator de Winkler e o funil de Berlese-Tuggen. As formigas foram separadas em predadores e generalistas, sendo analisada a composição e influência das variáveis ambientais, usando o programa RStudio. Os resultados demonstraram que as formigas predadoras diferiram, vendo-se aqui à esquerda o gráfico da perma nova, destacando a linha em verde, que corresponde à espécie arbórea Nectanda membranácea, e à direita o gráfico da correspondência canônica das variáveis ambientais, destacando em azul as variáveis ambientais e em vermelho as espécies de formigas. Os resultados então mostraram que houveram diferenças entre as formigas predadoras. Nectandra membranácea foi a espécie que diferiu. O modelo de correspondência canônica não foi significativo, sendo necessário incluir outras variáveis que possam estar relacionadas com as formigas. Porém, mesmo não fortemente relacionadas, a gente viu uma relação positiva entre Pseudomimix e o docel, copa, e entre Strumigenes, SP1 e a abundância das plantas. Sendo assim, a partir desses resultados, a gente pode sugerir que hajam diferenças no microhabitat subacopa, nomeadamente na serrapilheira. No entanto, esse aspecto precisa ser analisado, já que nós não temos atributos qualitativos analisados. E alguns trabalhos mostram que alguns atributos qualitativos das plantas podem estar relacionados à distribuição de organismos. Porém, a gente não sabe se isso está relacionado, a gente não tem essa certeza se isso está relacionado diretamente com as formigas. Podemos concluir a partir disso que sim, existe influência da espécie de árvore sobre a composição da comunidade de formigas, e que isso significa que diferentes espécies vegetais vão influenciar a ocorrência de diferentes espécies de formigas e, consequentemente, diferentes interações. E com isso, o uso de diferentes espécies nativas de árvores nos reflorestamentos ajuda a conservar os diferentes grupos de formigas e outros organismos, sendo uma importante estratégia para a conservação da biodiversidade. Aqui estão as referências para o trabalho. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Ana Clara Lima, estudante de Biologia do 5º período, e hoje irei falar sobre a influência de um gradiente de dessecação na viabilidade de estágios dormentes do zooplâncton. Trabalho em parceria com a mestranda Tamires Brasil e o professor Jaime Santangelo. Os organismos zooplânctônicos são microscópicos de vida livre, sensíveis às condições do ambiente, respondendo rapidamente às mudanças ocorridas nele. Eles podem se reproduzir de duas formas, por partenogênese, quando as condições estão favoráveis no ambiente, e por reprodução sexuada, quando as condições não estão favoráveis, formando ovos que conseguem resistir a essas condições adversas no ambiente, chamados ovos de resistência. Os ovos de resistência dos cladóceros são os particularmente estudados. Ovo de resistência é como um mecanismo para conseguir se manter e recolonizar a coluna d'água quando as condições ótimas retornarem. Entende-se que os ovos de resistência percam a sua viabilidade frente a alguns fatores. Dessa forma, espera-se que quanto maior o tempo de dessecação, menor as taxas de eclosão. Além disso, a composição e abundância de espécies do zooplâncton podem ser alteradas em função do tempo de dessecação. Dessa forma,
O objetivo desse trabalho foi determinar o efeito da dessecação por diferentes intervalos de tempo na eclosão dos alvos de resistência. A metodologia desse trabalho consistiu na coleta de sedimento em lagos de Seropédica e da Régua, em Guapimirim, no estabelecimento de um gradiente de dessecação de 3, 6 e 9 meses, com sedimentos úmidos como controle na quantificação dos organismos eclodidos, ao longo de 5 semanas, e, por fim, na confecção de um atlas de identificação dos alvos de resistência de cladóceros. Foram observados 15 táxons eclodidos, pertencentes a cladóceros, copépodes, ostrácodes e rotíferos, e a abundância de eclosões variou de 1 a 3 indivíduos por táxon, sendo os ostrácodes os mais abundantes. A abundância foi menor no controle do que nos sedimentos dessecados, e a abundância entre os sedimentos dessecados não diferiu. Além disso, não houve diferença na riqueza de espécies comparadas por curvas de rarefação, e também não houve diferença na composição de espécies eclodidas nos tratamentos dessecados. Por conta das poucas eclosões no controle, não foi possível comparar a riqueza de espécies. Essa imagem é referente ao Atlas de Identificação e apresenta um aspecto geral da morfologia de alguns cladóceros encontrados nesse estudo. A hipótese desse estudo foi negada, já que houve mais eclosões nos sedimentos dessecados. É possível que a dessecação seja um fator de quebra da dormência desses organismos, estimulando a sua eclosão. Os ovos de resistência claramente auxiliam o restabelecimento do zooplâncton após a reinundação dos sistemas aquáticos. Por fim, meu muito obrigada. Olá, meu nome é Milena da Silva dos Santos e o meu trabalho é a avaliação da reserva de sódio na pele de ratos pré-púberes espontaneamente hipertensos, orientado pelo professor Dr. Luiz Carlos Reis. Então, a hipertensão ela é uma doença multifatorial, onde a genética, hábitos e estilos de vida são fatores importantes para o desenvolvimento da doença, que está relacionada com o aumento de casos de doenças coronarianas e cerebrovasculares, e é por isso que utilizamos ratos espontaneamente hipertensos nesse estudo, pois o detalhamento de sua fisiologia contribui para agregar mais conhecimentos à área. E assim, a hipertensão ela pode estar ligada a alterações do balanço de sódio, e esses íons sódio eles podem se ligar a glicosaminoglicanos presentes no intestino, formando assim um reservatório cutâneo de sódio que pode ser mobilizado dependendo da demanda do organismo. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o reservatório de sódio na pele em machos SHR e Wistar jovens, e também os possíveis mecanismos envolvidos com essa reserva. O estudo ele foi aprovado pela CEUA da universidade, então foram utilizados ratos SHR e Wistar pré-púberes, que foram acondicionados em condições padrão, e foram realizados experimentos em gaiolas metabólicas para análises de ingestão de água e salina, e também foram feitas análises do conteúdo de sódio na pele. Quanto aos resultados, podemos observar nesse primeiro gráfico sobre ingestão de salina 0,3 molar, que os dois grupos eles apresentaram um padrão onde os animais SHR ingeriram mais solução salina hipertônica. Já nesse segundo gráfico, são as análises da ingestão de água, e assim podemos observar que os ratos SHR eles apresentaram uma redução significativa do consumo de água a partir do 26º dia de vida, enquanto que os machos Wistar, que é o meu grupo controle, eles ingerem um maior volume de água. Nesse último gráfico, são os resultados de sódio na pele ativo e inativo. Observamos assim que o SHR ele tem menos sódio inativo que o rato Wistar. E o sódio ativo não teve diferença significativa entre as linhagens. Porém, os machos SHR eles tendem a ter menos sódio total na pele que os ratos Wistar, mostrando assim que os ratos SHR eles possuem uma capacidade limitada de armazenar sódio na pele. Sendo assim, podemos concluir que os machos SHR eles ingerem mais salina hipertônica e menor volume de água comparado ao grupo controle. Houve diferenças entre as linhagens quanto ao armazenamento de sódio na pele, e as alterações comportamentais e de armazenamento de sódio podem estar associadas com o desenvolvimento da hipertensão. Aqui são as nossas referências e muito obrigada! Olá, eu sou Julieta Lórico Matos, aluna do curso de farmácia aqui da Rural, e vou apresentar o meu projeto de IC, que é intitulado Avaliação do papel imunomodulador de células B1 na dinâmica de leucócitos no lúpus eritematoso sistêmico em modelo murino.
O lúpus é uma doença autoimune crônica caracterizada pela produção de autoanticorpos e deposição de complexo imune que afeta uma ampla gama de órgãos. A patogênese dessa doença é complexa e permanece desconhecida. E embora a participação das células T no lúpus ainda necessite de muito esclarecimento, as células B parecem ser determinantes no desenvolvimento dessa doença. No presente trabalho, primeiramente foi realizada a indução do lúpus pelo composto químico pristane tanto em animais BALB/C como em animais Exaidia, que são aqueles animais deficientes de linfócito B1. Ao longo de 6 meses, avaliamos o estado geral dos animais, analisamos a leucometria específica através de esfregaço sanguíneo, realizamos ELISA para a dosagem de citocinas e realizamos também a citometria de fluxo. E já temos alguns dados com análise estatística, que é o que eu vou comentar agora. Em relação ao estado geral dos animais, observou-se que animais BALB/C inoculados com pristane, quando comparados com animais Exaidia, desenvolveram artrite nas patas traseiras, acúmulo normal de líquido no abdômen, a chamada ascite, e presença de lipomas, que são tumores benignos feitos de células de gordura. Além disso, no sangue periférico, como já esperado, animais BALB/C apresentam um número maior de linfócitos. Em contrapartida, animais Exaidia inoculados com pristane apresentam um número elevado de neutrófilos e monócitos. Com base na dosagem de citocinas pró-inflamatórias, observamos que elas encontram-se aumentadas em animais BALB/C inoculados com pristane quando comparados com animais Exaidia. Além disso, os dados da citometria de fluxo mostram um aumento da porcentagem de células B1 nesses animais BALB/C que foram inoculados com pristane. Os dados coletados até o momento contribuem com a ideia de que as células B1 poderiam modular a doença, já que animais BALB/C desenvolveram sintomas como artrite, ascite e presença de linfomas, enquanto animais Exaidia não desenvolveram esses sintomas. Dessa forma, o entendimento do papel das células B1 na imunopatogênese do lúpus pode abrir frentes de estudo sobre estratégias de imunoterapias que iria possibilitar um controle muito mais seguro dessa doença tão complexa e multifatorial. Muito obrigada. Olá, meu nome é Pedro Henrique de Souza, sou aluno de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou bolsista PIBIC e eu vou estar apresentando meu trabalho de iniciação científica intitulado A Exposição Pré-natal ao Arsênio Induz Estresse Oxidativo no Fígado de Ratos Wistar. Bom, o arsênio é um metalóide facilmente encontrado na natureza através de fontes naturais e entrópicas. Sua principal fonte de contaminação é a água de beber. O arsênio ingerido é metilado no fígado para que seja excretado. Sendo assim, o fígado é um dos principais órgãos-alvo deste metalóide. Além disso, o arsênio é capaz de atravessar a placenta e gerar espécies reativas de oxigênio, o que pode gerar um prejuízo funcional ao fígado durante seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil antioxidante do fígado de ratos exposto ao arsênio durante o período pré-natal. Bom, foram selecionados 20 ratas Wistar prenhes, que foram separadas aleatoriamente em 2 grupos. As do grupo controle ingeriram água filtrada pelo período gestacional de 21 dias, enquanto, pelo mesmo tempo, as do grupo tratado ingeriram 10 mg por litro de arsenito de sódio, que é a concentração geralmente encontrada em áreas contaminadas por arsênio. Após o nascimento, 10 filhotes por grupo foram eutanasiados em 4 fases da vida, 15 dias, 28, 44 e 70 dias, que são as fases de desenvolvimento dos ratos. Todos os procedimentos experimentais foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética, e após a eutanásia foi feita a remoção do fígado e a homogeneização em tampão fosfato para a bioquímica. A quantificação e cálculo dos marcadores de estresse oxidativo e das enzimas antioxidantes foi feita da seguinte forma: das peróxidos desmutados foi feito pelo método de Pirogalol, da catalase foi feito pelo método cinético de decomposição do peróxido de hidrogênio, da glutationa S-transferase foi feita pela taxa de conjugação entre a glutationa e o CDNB, das proteínas carboniladas foi feito pela quantificação através do DNPH, do malondialdeído foi feito pela reação com ácido tio-barbitúrico. Os dados foram analisados pelo teste T e os resultados foram considerados significativos quando P inferior a 0,05. Bom, na análise enzimática tecidual, observamos que para a catalase houve um aumento da atividade dessa enzima nos animais tratados de 15 e 28 dias, enquanto houve redução da atividade dessa enzima nos animais tratados de 70 dias. Para a superóxido desmutase, houve aumento da atividade enzimática nos animais tratados de 15 e 70 dias, redução da atividade nos animais tratados de 28 e 44 dias. Para a GST, houve redução da atividade enzimática nos animais tratados de 28 e 70 dias. Em relação aos marcadores de estresse oxidativo, houve aumento da concentração de malondialdeído nos animais tratados de 28 dias,
e aumento da concentração de proteínas carboniladas nos animais tratados de 28, 44 e 70 dias. Estes resultados indicam um desequilíbrio na atividade das enzimas antioxidantes no fígado dos animais do grupo Arsênio, e além disso, o aumento de malondialida e proteínas carboniladas indica que as células estão sofrendo oxidação lipídica e proteica. Em conjunto, nossos resultados indicam que a exposição pré-natal ao arsênio foi capaz de induzir estresse oxidativo no fígado de raça suíça no período pós-natal, o que pode estar afetando o processo vital desempenhado pelo órgão. Aqui são as referências e meus agradecimentos às instituições envolvidas e às pessoas que ajudaram no desenvolvimento desse trabalho. Obrigado pela atenção. Meu nome é Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira. Meu trabalho é chave interativa para briófitas dos campos de altitude do Parque Nacional de Itatiaia, Rio de Janeiro. Nosso local de estudo aí, é o Parque Nacional do Itatiaia, que possui uma elevada abundância de plantas poiquiloídricas, criptógamas avasculares, e que em ambientes frágeis como campos de altitude são bons modelos de estudo sobre os impactos que distúrbios como o fogo causam na estrutura e na dinâmica da vegetação. Como são plantas de identificação meio complexa, consequentemente estudos voltados a esses aspectos são escassos. A chave interativa busca conhecer e divulgar as espécies de briófitas terrícolas que ocorrem ao longo de um gradiente de distúrbio, uma cronossequência pós-fogo, nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia. A lista de espécies foi obtida a partir de Wienskowski 2019. A descrição das espécies foi obtida através da literatura e do site da Flora do Brasil. A chave interativa foi construída a partir da plataforma online Expert na versão gratuita. Foram definidos caracteres e estados de caráter diagnósticos a partir da observação das espécies. Ao total, foram 666 amostras, sendo 491 de musgos e 175 de hepáticas. A chave de hepática conta com 26 espécies divididas em 15 famílias e a de musgo com 26 espécies divididas em 11 famílias. A chave de hepática apresenta 29 caracteres e 96 estados de caráter. A de musgo apresenta 24 caracteres e 72 estados de caráter. Foram adicionados 179 fotos de hepáticas e 162 de musgos, indicando as estruturas mais importantes para o reconhecimento das espécies. O glossário, que foi adicionado também, consta com 86 definições de estruturas ou conceitos, e foi adicionado como legenda dos caracteres diagnósticos e dos estados de caráter. As ilustrações dos caracteres diagnósticos e dos estados de caráter, juntas ao glossário, permitem o entendimento de estruturas e conceitos, possibilitando o uso da chave a também quem não é taxonomista. Em breve, as chaves interativas serão disponibilizadas online e gratuitamente para o público. Espera-se que elas ajudem a expandir o acesso ao conhecimento da taxonomia e a diversidade desses grupos e inspirem a incorporação de briófitas em pesquisas de diagnóstico ambiental e conservação da biodiversidade. Muito obrigado. Olá, eu sou Maria Clara e irei apresentar o trabalho Efeito das variáveis ambientais nas comunidades de peixes e invertebrados bentônicos na Lagoa de Maricá. Esse trabalho foi orientado por Fernanda Silva de Aguiar do Prado e Francisco Gerson Araújo, ambos do Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As lagoas costeiras são corpos d'água rasos, isolados do mar por barreiras de areia, restingas ou recifes, e a conexão entre esses dois ambientes se dá por meio de um ou mais canais. Esses ecossistemas são importantes porque desempenham função de berçário e área de proteção para peixes juvenis, além da sua importância para a indústria, comércio e turismo. Sistemas lagunares que apresentam baixa salinidade possuem grande abundância e biomassa de peixes, porém baixa riqueza de espécies. Os invertebrados bentônicos, além de serem importantes para a alimentação de outros organismos, também são imprescindíveis no processo de bioturbação, onde os sedimentos e nutrientes estocados neles sobem pela coluna d'água e favorecem níveis tróficos superiores. O objetivo desse estudo é compreender ictiofauna, invertebrados bentônicos e variáveis ambientais. A área de estudo é a Lagoa de Maricá, que faz parte do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina, no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A Lagoa de Maricá é a laguna mais distante do canal de conexão com o mar. As amostragens foram feitas em janeiro e julho de 2019, totalizando 18 amostras.
foram feitos arrastos de praia, medição dos parâmetros ambientais e coleta de sedimento para análise de vertebrados posteriormente em laboratório. Foram encontrados, então, um total de 4.487 invertebrados, a maioria da classe Poliqueta, que foi um total de 2.438. O número de espécies e indivíduos apresentaram maiores valores no inverno. Outros índices, como o índice de Shannon, não apresentaram diferenças significativas. Foram encontrados um total de 5.158 peixes pertencentes a 9 espécies. O verão apresentou um número significativamente maior de indivíduos em relação ao inverno, com 416 e 156 respectivamente. A temperatura, turbidez e salinidade também apresentaram maiores valores no verão. Jauregui et al. 2004 também observou diferenças de temperatura e salinidade entre o verão e o inverno e que esses fatores influenciaram na estrutura da ictiofauna local. Philippart et al. 2012 mostra que provavelmente fatores ambientais que variam ao longo das estações podem estar afetando a estrutura de invertebrados. Foi observado que temperatura, salinidade e turbidez podem estar afetando tanto a riqueza e abundância de invertebrados quanto a abundância de peixes na Lagoa de Maricá. Esse estudo ainda precisa de mais análises para compreender melhor a diferença entre as estações. Obrigada. Olá, meu nome é Islane Silva de Menezes e hoje irei apresentar um projeto sobre suscetibilidade à lesão de isquemia e perfusão cardíaca em ratos espontaneamente hipertensos, analisando a fisiopatologia e a eficácia terapêutica do pós-condicionamento isquêmico utilizando losartano. A lesão de isquemia e hiperfusão é a principal causa de infarto do miocárdio, sendo a maior causa de óbito global. Manobras cardioprotetoras capazes de reduzir essa área de infarto após evento de isquemia e hiperfusão são capazes de melhorar o prognóstico pós-infarto. Evidências clínicas e experimentais acabam mostrando que curtos ciclos de isquemia e hiperfusão são capazes de mitigar a lesão, sendo, portanto, chamadas de manobras de condicionamento isquêmico. No pós-condicionamento isquêmico, chamada POC, os ciclos de isquemia e perfusão são aplicados entre a isquemia prolongada e a reperfusão total desse coração. Todavia, a gente conseguiu analisar que a eficácia cardioprotetora da POC ela acaba sendo atenuada em indivíduos hipertensos. Dessa forma, nosso objetivo é investigar como a hipertensão acaba afetando a disfunção eletrocardiográfica elicitada pela lesão de isquemia e perfusão, assim como a eficácia da terapia antihipertensiva utilizando a losartana. Ratos espontaneamente hipertensos e ratos uístas serão utilizados no nosso projeto. Eles terão uma idade de aproximadamente de 2 meses. Os níveis de pressão arterial serão registrados por pletismografia de cauda, de modo que os ratos com pressão arterial sistólica menor que 130 mm de mercúrio serão considerados normotensos e os que tiverem maior serão considerados hipertensos. Os animais eles serão separados aleatoriamente em subgrupos e serão tratados com losartana na água de beber durante 8 semanas e também com placebo. E ao final desse período de tratamento, os animais serão submetidos à eutanásia. Logo, a gente vai verificar a suscetibilidade à lesão de isquemia e reperfusão, utilizando o Langendorf, e também será analisada a área de infarto após a isquemia e reperfusão. Depois será realizado registros eletrocardiográficos, analisando o período basal, isquemia e reperfusão, e posteriormente será feito o protocolo de POC, que consistirá em ciclos intercalados de isquemia de 40 segundos e reperfusão de 40 segundos também, e depois será realizado a coleta desses tecidos cardíacos. Depois, as arritmias serão definidas como a presença de batimentos ventriculares prematuros, taquicardia ventricular, flareout ventricular e fibrilação ventricular. E desse modo, as arritmias presentes serão classificadas quanto ao seu tipo e também vão receber diferentes pontuações, como foi mostrado aqui no slide. E depois será realizado o PCR para poder analisar a expressão dos genes que codificam subunidade de canais iônicos de sódio, cálcio e potássio dependentes de voltagem. Os resultados esperados é que os ratos hipertensos tratados com placebo apresentem maior disposição à lesão de isquemia e reperfusão, de modo a apresentar uma maior prevalência de episódios arrítmicos e alteração na expressão gênica de canais iônicos, e também que o tratamento de losartana melhore a eficácia cardioprotetora da POC nos animais hipertensos, diminuindo a prevalência de arritmias cardíacas. Aqui foram as principais referências utilizadas e muito obrigada pela atenção de todos. Olá! Meu nome é Matheus Henrique dos Reis Fonseca, sou aluno do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Irei falar sobre a diversidade taxonômica da família Myrtaceae no Parque Estadual do Canhambebe. O Parque Estadual do Canhambebe é a segunda maior unidade de conservação de proteção integral do estado do Rio de Janeiro. E ele integra a reserva da biosfera da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que é um dos hotspots de biodiversidade mundial,
sofre há décadas com o processo de fragmentação da sua vegetação remanescente, na qual só existe 12,4% da área total da sua vegetação original nativa. E a Mata Atlântica também é o centro de diversidade da família Myrtaceae, que é uma família de maior riqueza de espécies lenhosas que ocorrem dentro do bioma. Possui uma elevada importância na estrutura das formações vegetacionais desse bioma e é um modelo de diversidade e endemismo. Com isso, o objetivo do trabalho é levantar as riquezas das espécies de Myrtaceae registradas no território do PEC através dos registros de coletas disponibilizados nos herbários virtuais. Utilizamos os herbários Jabot, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o Species Link do INCT. Um dos resultados que mais impressionaram foi o baixo número de coletas nos limites do Parque Estadual do Cunhambé. Com isso, englobamos as espécies coletadas na zona de amortecimento, que totalizou o número de 70 amostras, contrapondo o número inicial, que só ocorriam dentro do parque apenas o número de 14 amostras. Dessas 70 amostras, temos destaque para os gêneros Eugênia e Mícia com maior número de amostras e espécies. Dentre elas, as espécies Eugênia brasiliensis, com 7 amostras, e Mícia splendens, com 6. Dentre as 70 amostras coletadas, 28,6% das espécies ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica. 4 delas enfrentam um elevado risco de extinção de acordo com o CNC Flora. São as espécies Mícia carioca, Plinia edulus, Eugênia disperma e Plinia sebastianopolitana. De acordo com essas informações, a gente pode adverter a necessidade de se intensificar a amostragem da flora do parque, porque tínhamos um baixo número de espécies coletadas dentro do parque e esse parque pode vir a ter grande representatividade da família Myrtaceae, pois observamos nela 45% de gêneros que ocorrem em todo o Brasil. Então faz-se necessário um estímulo a campanhas de enriquecimento da coleção botânica para possibilitar uma melhor avaliação referente à diversidade do estado de conservação da flora e também para termos uma maior representatividade da biodiversidade da flora do Brasil nos herbários virtuais, esses que possibilitam de forma acessível o conhecimento referente a essa flora, sendo imprescindível para as estratégias de conservação e para tomadas de decisão. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Letícia, eu sou discente de Engenharia Florestal. O meu trabalho é sobre um checklist da família Myrtaceae no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu vou levantar uns pontos relevantes sobre o local de estudo do trabalho. Por que Paraty e por que a área é tão relevante para o estudo? Primeiramente, porque ela apresenta cerca de 90% do território recoberto por remanescentes florestais. Além disso, é palco de 5 unidades de conservação, como mostra a legenda da figura ao lado. Também, em 2019, foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, justamente por possuir diversidade cultural e natural única. Agora, falando da família do trabalho em questão. A família Myrtaceae é uma das maiores e mais importantes famílias de angiospermas do Brasil. Ela está presente majoritariamente na Mata Atlântica, como demonstra o gráfico ao lado. Ela possui 29 gêneros e 1.193 espécies distribuídas por todo o país. Além disso, por possuir frutos carnosos, ela tem papel fundamental no sustento da fauna silvestre. O objetivo de um checklist em Paraty é fazer um levantamento da riqueza de espécies que ocorrem no local. Para isso, foram consultadas bases de dados de herbários virtuais. Os dados obtidos foram tratados numa planilha do Excel e revisados todos os nomes com base no Flora do Brasil 2020. 467 amostras de Myrtaceae foram encontradas em Paraty. Essas amostras estão distribuídas em 108 espécies e 12 gêneros. Entre esses 12 gêneros, Eugênia e Mícia foram os mais recorrentes, com 46 e 33 espécies encontradas, respectivamente. Psidium cattleyanum, Myrcia strigips e Myrcia spectabilis foram as espécies mais coletadas na região. Além disso, 40 dessas espécies apresentam somente um registro de coleta, ou seja, demonstrando ser as mais raras. 10 espécies que são encontradas em Paraty estão ameaçadas de extinção segundo o Livro Vermelho da Flora do Brasil e Livro Vermelho da Flora Endêmica do Rio de Janeiro. Dessas 10, 2 gêneros se destacam, Eugênia e Plinia. É relevante e interessante levar como conclusão desse trabalho que os dados dele obtidos poderão contribuir para a atualização do catálogo da Flora do Rio de Janeiro e para o enriquecimento da coleção de herbários.
Além disso, gerar maior esforço e incentivo de coleta no município, já que a família é muito representativa na Mata Atlântica. Por último, e não menos importante, levantar o estado de conservação dessas espécies, possibilitando responder perguntas como: quais espécies precisamos preservar para que não sumam da natureza? Essas são as referências que eu utilizei e esse foi meu trabalho. Muito obrigada! Olá, me chamo Andressa Cristina Ponte dos Santos, fui orientada pela Melissa Carvalho Machado do Couto Chambarelli. Vamos apresentar a avaliação da ocorrência de Cryptosporidium spp em bovinos de diferentes idades em pequenas propriedades rurais na Baixada Fluminense, RJ, resultados preliminares. O Cryptosporidium é um protozoário encontrado no trato gastrointestinal de bovinos de diferentes idades. Esses hospedeiros frequentemente podem ser encontrados 4 espécies de protozoários, sendo elas Cryptosporidium parvo, andersoni, bovis e Cryptosporidium rienae. E o Cryptosporidium parvo é considerado de elevado potencial zoonótico, sendo de grande importância na pecuária e na saúde pública. A infecção pode ocasionar nos bovinos uma sintomatologia clínica variável. Alguns indivíduos são assintomáticos e outros possuem um quadro clínico de diarreia intensa, o que pode até ocasionar a morte desses animais, principalmente se eles forem jovens. Outro ponto é a disseminação do protozoário na propriedade, que pode ser influenciada pelo manejo inadequado dos bovinos, o que vai contaminar outros animais e pode contaminar o meio ambiente. O objetivo do presente estudo foi avaliar a presença do protozoários em pequenas propriedades voltadas à criação de animais de diferentes idades, destinado à produção de leite e corte no município de Queimados, localizado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na metodologia, coletamos material fecal direto da ampola retal de 9 bezerros e 52 animais adultos. Depois transportamos no gelo para o laboratório de parasitos gastrointestinais de animais de produção, que fica no DPA, UFRJ. Identificamos, homogeneizamos e depois fizemos a filtragem das amostras. Usamos o centrífugo flutuação com solução saturada de açúcar e microscopia de campo claro. O nosso resultado foi que não foi observada a presença de nenhum Cryptosporidium spp em nenhum dos animais estudados até o momento, mesmo nos bovinos mais jovens. No entanto, foi observada a presença de outros parasitos. A literatura relata a ocorrência de Cryptosporidium spp em animais de diferentes faixas etárias, sendo o parvo mais frequentemente observado em bezerros. Porém, sabemos que o diagnóstico com microscópio é dificultado, apesar de ser mais barato, e observamos que não foi encontrado, podendo ser esses um dos motivos, além da possível baixa carga parasitária. Dessa forma, mais amostras devem ser coletadas e analisadas para determinar a ocorrência do protozoário no município de Queimados. Aqui estão nossas referências bibliográficas e agradeço a todos pelo tempo e disponibilidade.